Saia do vermelho de forma rápida com essas 4 ações. Olá pessoal, aqui é André Queires do canal Resultado Azul. Meu objetivo aqui é trazer ferramentas para você ter uma empresa com resultado azul. Resultado azul é ter lucro na atividade, ou seja, ter uma empresa com lucro, uma empresa no azul. Por que a sua empresa está no vermelho? Que ações aí rápidas eu posso tomar para tirar minha empresa do vermelho? O que eu posso fazer para minha empresa sair do vermelho? Veja só, qual é a primeira pergunta que eu faço a você? Por que sua empresa está no vermelho? Ah, André, eu não sei por que minha empresa está no vermelho. Você tem que avaliar a respeito disso. Ah, é porque eu estou vendendo muito pouco. Essa sempre é a razão, esse é sempre o motivo de um empreendedor falar que não está tendo dinheiro, que a empresa está mal. Tá, mas você tinha uma projeção mais ou menos de uma venda num determinado momento. Então vamos colocar assim, a gente está em março de 2020. Tá, em março de 2020 não sabia que ia ter uma pandemia nesse tamanho e a minha venda caiu e por causa disso fiquei no vermelho. Tá, mas isso já passou 1 ano e meio. Então que ações você tomou para sair do vermelho? Eu tenho que reduzir despesas, melhorar preços, eu tenho que arranjar novas formas de mudar a minha empresa para que eu mude essa situação. Eu não posso ficar parado propriamente. Então não dá para dizer que o seu momento de hoje agora é só por causa da pandemia. Tá, o que você fez de diferente para mudar essa situação que você está enfrentando agora? Esse é um questionamento. Agora, por que a minha empresa está no vermelho? Porque sai mais dinheiro do que entra. Porque as receitas são menores que as despesas. Os custos do que o imposto pago, do que o desembolso, do que o dinheiro que sai. O dinheiro que entra é menor do que o dinheiro que sai. Agora, tem um questionamento aí nessa situação. A gente tem que avaliar também não a venda, porque a venda, você pode estar vendendo e o dinheiro não está entrando. Ele fica na inadimplência, ele fica na taxa do cartão, ele fica no desconto, o dinheiro da venda, ele fica na insolvência, que é quando o cliente não paga. Você não tem que analisar a sua venda, você tem que analisar o dinheiro que entra no seu bolso. O dinheiro que entra no seu bolso propriamente é maior ou menor do que o dinheiro que sai do seu bolso. Então, a gente está falando de fluxo de caixa, dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então esse é um grande quê, porque a gente fica muito ali agoniado ou pensando só na venda e a gente esquece que o importante não é vender propriamente. O importante é fazer com que a empresa dê lucro, que sobre dinheiro. E muitas vezes o dinheiro está ficando no meio do caminho. Ou ele não entra ou ele está saindo demais. Então a gente tem essas duas grandes análises para fazer. Por que o dinheiro está entrando pouco? Será margem baixa? Precificação errada? Custo alto? Quando a gente está nessa situação, então, eu estou no vermelho, eu estou começando a não conseguir pagar minhas contas em dia. O que você está enfrentando é uma crise pela falta de dinheiro. Então, a gente tem que analisar se essa crise ela é uma crise por uma questão operacional ou ela é por uma questão financeira. A crise operacional é quando a minha empresa não é lucrativa. A minha crise financeira é quando a minha empresa é lucrativa, mas eu pago juros demais por causa de alguma dívida que eu tenho. Quando a gente está em crise, a gente sente que não tem dinheiro no caixa, trabalho como um louco e não vejo a cor do dinheiro. As minhas dívidas, elas vêm aumentando, eu enxergo que eu estou pagando juros demais. Eu tenho que cada vez mais vender sem margem para conseguir colocar dinheiro no caixa. Tudo isso aí, o que está acontecendo é que você está passando por uma crise. A gente chama essa crise de caixa. Está faltando dinheiro no dia a dia para pagar as contas. Com uma determinada frequência, eu entro no cheque especial, daí eu não tenho dinheiro, eu atraso um imposto, daí eu pego um empréstimo, resolvo momentaneamente, daí eu atraso um fornecedor, entra uma venda, eu vou lá e coloco o fornecedor em dia, pego um novo empréstimo e organizo a minha casa de novo, mas para vender eu acabo reduzindo margem, eu dou um desconto maior, eu dou um prazo maior para o cliente para conseguir vender porque eu estou precisando de dinheiro. Então assim, eu vou empurrando com a barriga a minha empresa, só tomando ações assim no caixa, principalmente ações voltadas a conseguir vender um volume maior, mas não necessariamente está vendendo um volume maior, mas está vendendo com margem menor e está fazendo com que a empresa não seja lucrativa. Então essa despesa financeira vai aumentando
e no final das contas tu não trata a causa, você não trata a causa, você acaba vivendo essa loucura da crise de caixa, entrando numa bola de neve de juros e pegando novos empréstimos e botando muitas vezes um imóvel, um patrimônio seu em garantia, o seu patrimônio aos poucos vem diminuindo e daí você não sabe mais o que fazer. Sua empresa está numa crise, você fica apavorado porque não está conseguindo botar sua empresa em dia, não consegue dormir direito, você fica nervoso, acaba descontando na família e no final não chega a uma conclusão, trabalha igual um louco, está sempre no operacional e não chega a uma conclusão do que fazer para a empresa passar a ser lucrativa. Pô, André, mas é isso mesmo que está acontecendo comigo. Como é que você sabe? Eu sei porque eu enfrentei uma crise de caixa. Eu sei porque eu já fui empreendedor e eu tive uma empresa que quebrou. Nessa armadilha que a gente acaba enfrentando dentro da pequena empresa, a gente se preocupa muito em vender, mas a gente não se preocupa em fazer dinheiro, em ser gerador de caixa. Quando a gente vê, acaba caindo nessa bola de neve e os juros vão te matando. Eu escrevi um livro sobre isso, 30 dicas úteis para evitar a crise de caixa e recuperar sua empresa. Ele foi publicado por uma editora do Rio de Janeiro, Quality Mark. Ela é uma editora especializada em autores brasileiros e muito aí ligado também à gestão financeira. Recomendo a leitura desse livro porque eu dou dicas, eu falo muito o que aconteceu comigo e dou alguns pontos aí para que não aconteça isso com você, para que você não caia nessa armadilha de achar que pegar empréstimo vai resolver, que vender barato vai resolver. Você, a cada vez que vende mais, você precisa de mais dinheiro para capital de giro, ou seja, mais dinheiro para estoque, mais dinheiro para contas a receber. E quando você vê, você não tem, acaba indo pegar dinheiro no banco e não resolve. Daí você só vai aumentando essa bola de neve dos juros, a sua dívida vai aumentando, cada vez você vai devendo mais juros. E tem uma hora que você não se sustenta, sua empresa quebra. E daí o seu patrimônio fica comprometido. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi meu patrimônio, eu recomecei prestando consultoria em gestão financeira para pequena empresa. Por quê? Porque eu vi o que aconteceu comigo, vi a armadilha que eu caí, eu não conseguia compreender muito o que estava acontecendo e quando eu vi, eu disse, pô, eu vou ajudar os outros, eu vou ajudar os empreendedores, eu vou ajudar você para que você não caia nessa armadilha e realmente resolva a sua empresa da melhor forma possível. E nessa forma de resolver o seu patrimônio, resolver a sua empresa, você não vai comprometer seu patrimônio. Você não pode comprometer seu patrimônio, você tem que ter uma empresa bem organizada financeiramente, você tem que ter um padrão de vida bem organizado, você tem que saber o quanto pode gastar, e essa realidade toda aí ela é importante para ter uma empresa que vai ser lucrativa. Então, para tudo isso, para ter uma empresa que ela realmente saia do vermelho, que você tome ações, você precisa começar a fazer gestão financeira, é necessária a gestão financeira. Então eu vou falar aqui de 4 ações que são muito importantes, que você tem que tomar na sua empresa para que você saia do vermelho. São ações que você pode começar a tomar rapidamente e que esse é o melhor caminho para a busca rápida de sair do vermelho dentro da sua empresa. Primeira ação aí que você deve tomar, precificar certo. Você tem que buscar a precificação correta dentro da sua empresa. O que significa isso? André, não adianta eu precificar certo, porque o preço quem dá é o mercado. Tá, então vou dar um exemplo assim para vocês muito rápido. Eu chego aqui a uma conclusão que eu vendo um determinado produto e esse determinado produto, para valer a pena vender e eu ter lucro, eu teria que vender por 100. Mas o mercado vende ele por 50. Tem alguma coisa errada. Se você tem a obrigação de vender esse produto por 100 e o mercado vende por 50, você está ou tendo custos muito altos ou despesas fixas muito altas e não vale a pena trabalhar com esse produto. Ah, mas eu sou obrigado a trabalhar com ele. Não, não é obrigado. Se você vê uma ação, um determinado produto ou determinada análise que você está muito fora do mercado, é porque essa sua lógica de custos e despesas está muito fora da realidade. Então talvez seja interessante fechar. Você teria que fechar a sua empresa se acontecesse um caso assim tão discrepante em relação ao preço. Então ele é um parâmetro para ver se você está dentro da realidade
de mercado. Outra questão, eu vou procurar dentro da minha empresa aquilo que eu possa vender que eu tenho margem, aquilo que não tem margem, porque não vai valer a pena, eu tenho que tirar do meu cardápio, eu tenho que tirar da minha lista de preço. Eu vou vender produtos que eu consiga precificar bem, que eu consiga ter margens atrativas e isso vai me trazer um bom resultado. Então eu tenho que calcular que preço, sugestão seria esse, que seria uma meta para eu conseguir trabalhar e valer a pena. Qual o markup que valeria a pena trabalhar propriamente dito. Então, é preço, avaliando o mercado, sim, agora é preço sem achismo. A gente não pode ter um preço que eu acho que com esse preço vale a pena. Não é assim que se determina preço, a gente tem que fazer um cálculo. E nesse cálculo eu tenho que analisar tudo. Claro, o meu custo de mercadoria, mas eu tenho que analisar a parte variável, quanto que eu pago de imposto, quanto que eu pago de comissão, quanto que eu pago de taxa de cartão, quanto que eu pago de embalagem, quanto que eu pago de frete. Isso tudo compõe o preço. E também o quanto eu tenho de despesa fixa média dentro da minha empresa em relação ao faturamento. Por exemplo, eu faturo em média 100 mil e eu tenho uma despesa fixa média de 30 mil, então minha despesa fixa média é de 30%. Essa despesa fixa média tem que compor o meu preço. Ele faz parte do preço, eu tenho que compor essa minha despesa fixa, porque senão eu vou lá, vendo e o meu valor, o que me sobra não é o suficiente para pagar minha despesa fixa e a minha empresa tem prejuízo. O que é precificar certo? Analisar custos, analisar despesas e lucro. Além de tudo, nesse preço eu tenho que somar um percentual de lucro, um percentual de investimento que compõe também o meu preço. Tem que analisar a concorrência? Sim, tem que analisar. Mas ela é parâmetro. O que significa ser parâmetro? Eu tenho que fazer meu preço de acordo com a concorrência, mas se eu vejo que estou muito fora de preço, aquele determinado produto, eu tenho que colocar mais valor dentro do meu produto, colocar mais percepção de valor dentro daquele meu produto, senão eu não vou conseguir vender. Quando a gente está precificando, a gente está analisando precificação, um plano de negócios, um plano de marketing, ele faz parte, porque eu tenho que fazer preço de acordo com o meu público-alvo. É público A, ele é público B, ele é público C. Eu tenho que fazer preço de acordo com os meus custos, eu tenho que fazer preço indicando a minha propaganda. Então, se eu tenho público C, aonde que eu vou colocar minha propaganda? O que eu vou fazer de diferente para eu conseguir vender para um público B, para colocar mais valor dentro dele? Tudo isso eu tenho que avaliar para conseguir fazer um preço correto. Claro que tem ferramenta e cálculo para se fazer para determinar preço. E nós temos para lhe apresentar aí em planilhas, alguns modelos de planilhas gratuitas aí, também para você precificar correto. O grande cuidado na precificação a se avaliar desconto. Então eu não posso sair dando desconto. Qual é o cuidado que você tem que ter em relação a descontos? Tome cuidado com o seu vendedor. Muitas vezes o seu vendedor está dando desconto antes do cliente pedir. Poderia ser até que não precisasse dar um desconto, mas o seu vendedor foi lá e deu. Alguns exemplos. Aquela loja lá de shopping, ela diz assim, eu faço em 3 vezes sem juros. Pô, legal, 3 vezes sem juros. Tá, você me dá algum desconto se eu fizer à vista? Não dou desconto. Por que ele está pré-determinado a não dar desconto? Ele fez uma política de preço de que a ideia é vender em 3 vezes e tentar, com isso, conseguir parcelar e fazer com que o cliente compre numa forma que caiba dentro de um orçamento dele. Por que ele não dá desconto? Por que ele está pré-determinado a não dar desconto? Porque se fosse autorizado a dar desconto, ele sairia dando um monte de desconto. O vendedor daria um monte de desconto para o cliente. E daí mataria a estratégia dele. Agora eu sou um pequeno empreendedor, eu saio dando desconto. Determine uma política de preço e siga essa política. A minha política é dar 3% de desconto à vista. Siga a política, não vai dar 10%. Porque senão daqui a pouco você está dando desconto demais e está matando toda a sua margem. Isso tem que ser cuidado. O seu vendedor, ele antes de falar para o cliente comprar, ele já está dizendo que tem desconto. Claro, aquele determinado produto que ele está dentro da política de dar desconto porque ele é uma promoção, porque você pré-determinou, tudo bem. Mas não é fazer isso com todos os produtos, porque pode estar indo toda a sua margem dentro dele. Precificação. A precificação, ele determina muito se a sua empresa vai ter lucro ou não.
Eu diria que a precificação é a chave da empresa lucrativa. Você tem que estar muito atento e ter ferramentas para fazer essa análise do markup da sua empresa. E nós temos essas ferramentas aqui para lhe passar. Segunda ação, rever ciclo de caixa. É os prazos que você dá para o seu cliente. Qual é o cuidado? Se você dá muito prazo para o seu cliente, você está deixando de botar um dinheiro na mesa, de botar um dinheiro na sua conta rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Você chega para o seu cliente e faz em 4 vezes. 30, 60, 90, 120. Ou melhor, faz em 5. 30, 60, 90, 120, 150. Você deu um prazo médio para ele de 90 dias. Você tem dinheiro, você tem caixa para dar esse prazo médio para ele de 90 dias? Se você não tem caixa, muitas vezes a sua conta está negativa por causa desse prazo excessivo que você deu para o seu cliente. Um prazo muito grande que você dá para um cliente seu, ele vai matar seu caixa. Então você vai precisar antecipar por exemplo, um valor. E esse valor você vai pagar juros. Ou você vai reduzir, você não vai ter dinheiro para comprar novamente. Então você vai no banco pegar um empréstimo. Então tem que tomar cuidado. Esse ciclo de caixa muito alto, esse ciclo de prazo de recebimento alto, um prazo de giro de estoque muito alto, porque você está girando pouca mercadoria, isso pode comprometer a sua empresa, porque isso reduz ou isso aumenta a sua necessidade de dinheiro, de capital de giro. Se eu tenho muito produto no meu estoque e eu não giro, se eu dou muito prazo para o meu cliente, o meu estoque é muito alto, o meu contas a receber é muito alto, eu preciso ter muito dinheiro para conseguir manter a minha empresa. A gente tem que tentar reduzir isso. Quando eu reduzo o meu ciclo de caixa, eu preciso de menos dinheiro, eu menos vou precisar pegar dinheiro no banco. Se eu consigo pegar menos dinheiro no banco, menos eu estou pagando de despesa financeira. Então esse cuidado ele é muito importante. E mais que isso, na pequena empresa, o juro no banco é muito alto. Então ninguém consegue aí, o pequeno empreendedor, você não consegue pegar dinheiro no banco com menos de 3, 4% ao mês. O cheque especial você paga provavelmente aí 8, 10% ao mês. Então é muito caro. Eu falo muito assim, se eu pego um dinheiro, R$1.000, eu coloco ele numa poupança, numa caderneta de poupança, para ele virar 2.000, ele demora 15 anos, 10 anos, 20 anos, é um exagero, porque o juro é muito baixo da caderneta de poupança. Agora, se eu pego esse dinheiro e eu deixo ele no cheque especial, eu fico devendo R$1.000 no cheque especial, ele em 8 meses vira 2.000. É um absurdo os juros, então você não pode ficar dependendo de juros. Isso você resolve como? Girando muito o seu estoque, dando pouco prazo para o seu cliente, então você tem que reduzir esse prazo, ou você tem que determinar muito bem essa política para ver se ela cabe dentro do seu capital de giro, se você tem capital de giro para dar um prazo grande para o seu cliente. E nessa questão de estoque, você tem que ficar cuidando dele propriamente o tempo inteiro. Então, eu tenho aqui um produto que não gira. Esse eu tenho que realmente promover. Por quê? Porque eu tenho que pegar esse dinheiro, voltar ele para o meu caixa e comprar de novo um produto que gira. E claro, o terceiro prazo grande que existe aí, então é prazo de estoque, prazo de recebimento, e você tem que fazer com que o prazo de pagamento, ou seja, o prazo que você recebe dos seus fornecedores, seja o maior possível. Então, eu estou comprando aqui com um fornecedor meu que é só à vista. Será que você não consegue um fornecedor que faça num prazo parecido, que seja em 30 dias, em 28 dias, em 60 dias? Isso você tem que avaliar. Essa linha de ciclo de caixa é muito importante aí para o pequeno empreendedor. Qual é a terceira ação que você tem que tomar? Prazo médio de recebimento, pagamento e de estoque. Você tem que avaliar isso o tempo inteiro. Todo mês, toda hora, se você está conseguindo estratégias melhores em relação a esses prazos. André, mas eu não sei calcular esses prazos. A gente tem ferramenta que ensina a calcular esses prazos, que você vai ter uma noção desses prazos médios da sua empresa, com o objetivo de ou reduzi-los, que é o prazo médio de recebimento, o prazo médio de estoque você tem que reduzir e tentar aumentar aí o prazo médio de pagamento.
Terceira grande ação aí para você sair do vermelho. Não misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Ah, André, mas daí eu vou ter que ter duas contas? Vai ter que ter duas contas, sim. Você não deve misturar o dinheiro. Por exemplo, dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro do dono é do dono. Tem que determinar um dia para você receber o seu salário, que pode ser até em 2 dias. Ah, no dia 10 eu recebo o meu salário, no dia 20 eu recebo o meu salário, para ser diferente do dia de salário dos seus funcionários. E qual é o nome do salário do dono? Pro labore. Então, ele é fruto do trabalho do dono. Ele tem que ser fixo, igual um salário de uma pessoa, um empreendedor. Tem que ser igual o salário de um colaborador seu, de um funcionário seu. Meu pro labore eu determinei que vai ser 8 mil. Você pode determinar que recebe 4 mil no dia 10, você pode determinar que recebe 4 mil no dia 20. Vai ser depositado na sua conta, vai ser pago para você em dinheiro. Fora isso, todas as suas contas pessoais têm que ser pagas com seu pro labore. A empresa não tem que ficar pagando conta para você. A empresa não é caixa eletrônica para ficar pagando conta sua. Se você tiver que pagar alguma conta sua, você paga com o dinheiro que tem na sua conta. E a empresa paga as contas dela com o dinheiro que tem na conta dela. Você não pode ter essa mistura. Por que não ter essa mistura? Primeiro ponto, provavelmente se você mistura o dinheiro, você está tirando muito mais dinheiro do que você imagina. Você predeterminou que vai ter um salário ali, que é um pro labore, de 8 mil. Se você não tem esse controle, você deve estar tirando 10, você deve estar tirando 12, você deve estar tirando 14. Normalmente é muito mais do que você imagina. Segundo, avalie se esse valor que você predeterminou, se a empresa pode pagar. Então, por exemplo, a minha empresa está dando 4 mil de prejuízo por mês e eu estou tirando um salário de 12 mil. Tá, mas a empresa poderia estar te pagando 12 mil? Essa é a realidade do mercado? Ah, não, a realidade do mercado é pagar menos. Tá, e por que ela está te pagando 12? Pro labore é fruto do trabalho do dono e tem que ser fixo de acordo com uma realidade do que a empresa pode te pagar. Se a empresa está te pagando muito mais do que ela pode te pagar, você está ajudando a quebrar a sua empresa. Essa é a realidade. Ah, André, mas eu não consigo pagar menos, eu não consigo receber menos. Claro que consegue, só que isso é uma realidade que você tem que discutir com a sua esposa, com o seu marido. Você tem que definir qual é o tamanho da despesa da família, qual é o padrão de vida da sua família, para que você traga esse padrão de vida para uma realidade. Eu chamo isso de padrão de vida nota 8. Padrão de vida nota 10 é quando você gasta tudo que você ganha. Padrão de vida nota 11 é que você gasta tudo que você ganha e ainda contrai dívida. Padrão de vida nota 8 é quando você economiza 20% do dinheiro que você ganha. Você, além de tudo, tem que criar sua reserva financeira pessoal. A sua reserva financeira pessoal tem que ser uma economia que você vai fazer do dinheiro que você ganha da sua empresa. Então, você vai combinar com o seu cônjuge. Ah, eu ganho aqui 8 mil. Ah, eu vou tentar aqui, eu vou fazer, gastar 7 e vou depositar todo mês aí numa poupança, que não necessariamente é uma caderneta de poupança, para começar a criar minha reserva financeira. Isso você precisa fazer urgente, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Agora, quando você mistura, o que acaba acontecendo? Ah, eu estou precisando de dinheiro, eu vou lá e pego. Ah, eu preciso de outro dinheiro, eu vou lá e pego. Ah, final de semana eu preciso de dinheiro, R$1.000, eu vou lá e pego em dinheiro. Ou, tem que pagar meu cartão de crédito, a empresa paga. Quando você vê, você não tem nem noção do quanto você está gastando. Então, esse controle é muito necessário. Você precisa começar a fazer ele urgentemente. Você tem que ter um pro labore, que é diferente do que eu chamo de retirada. Pro labore é um valor fixo por mês e está ligado ao seu trabalho. É fruto do seu trabalho, como o salário de um funcionário. Ele tem que ser fixo. Ah, mas é difícil pagar uma vez por mês? Pague em 2 vezes. Mas não deixe de pagá-lo e que seja separado do valor da empresa, não misture esse valor. Tá? Agora, a empresa não deu lucro, não tem retirada. A empresa deu lucro,
Não faça em cima do lucro de um mês. Determine, opa, a empresa deu lucro em 6 meses, quanto que deu de lucro? Eu vou ter um determinado X de retirada sobre o lucro. Ou a cada ano, um X de retirada sobre esse lucro médio. Por quê? Porque um mês pode dar lucro, quando ela der lucro você vai pegar dinheiro, e quando ela der prejuízo você vai devolver dinheiro, porque lembre-se, a empresa pode dar lucro ou ela pode dar prejuízo. Quando eu faço em cima da média, tranquilo. Agora, quando eu pego só em relação a um mês, e no outro mês que der prejuízo, você teria que devolver dinheiro para a empresa. Então, retirada é fruto do lucro da empresa. E não pode ser no total do lucro da empresa. Tem que ser um valor, por exemplo, eu vou pegar 30% do lucro da empresa para mim, para os sócios. Se você tiver mais de um sócio, vai ser dividido entre os sócios de acordo com a cota de cada um. Se eu tenho 50%, eu vou pegar uma parcela de 50% desse lucro distribuído. Agora, se eu tenho 10% da empresa, eu vou pagar uma parcela de 10% sobre esse lucro distribuído, que não é o lucro total da empresa. Empresa não é caixa eletrônico, você tem que analisar seu padrão de vida, repensar seu padrão de vida e você tem que começar a pensar aí em criar uma reserva financeira pessoal e, claro, com esse lucro da empresa, criar uma reserva financeira da empresa que vai ajudar a criar esse capital de giro, que é engordar esse capital de giro para que você não dependa de banco, porque o pequeno empreendedor não pode depender de banco. O banco mata o pequeno empreendedor. Quando você tem uma empresa maior, existe a média ponderada, o custo médio ponderado de capital, porque você pode pegar um pouco de dinheiro emprestado e esse dinheiro emprestado ele vai alavancar o seu crescimento e você vai ter mais lucro com essa alavancagem financeira. Tem essa lógica, mas para o pequeno empreendedor eu entendo que é melhor ele não depender do capital do banco, porque o capital do banco é muito caro. E você não tem essa organização financeira para entender como fazer essa alavancagem financeira de forma eficiente. Quem sabe lá na frente, com você crescendo, com você tendo reserva financeira, você vai se aprimorar e vai conseguir fazer essa alavancagem financeira, daí sim se aproveitando do banco para conseguir crescer e conseguir ter mais lucro mesmo com essa alavancagem. Agora, o pequeno empreendedor, quando ele pega dinheiro emprestado do banco, no segundo momento ele pode estar criando uma dívida impagável e não conseguir dar volta. Pessoal, crie sua reserva na empresa, aumente seu capital de giro, tenha um capital de giro grande e esse capital de giro ele vai auxiliar você no crescimento da sua empresa. Quarto passo, entender seu resultado. Então, essa é a quarta ação necessária que você, entendendo sua empresa, você consiga ter melhores resultados e comece a realmente ter lucro dentro da sua atividade. Eu vou explicar um pouquinho mais aí para você. Se eu perguntasse para você, qual o seu lucro bruto? Talvez você não entenda nem a lógica ou a definição de lucro bruto. Qual o seu lucro operacional? Qual o seu lucro líquido? Qual o seu fluxo de caixa livre? Talvez você nem entenda essa lógica. Lucro bruto é o que me sobra depois de eu ter pago impostos e ter pago a mercadoria e ter pago comissão e, por exemplo, a taxa de cartão. É tudo que é variável. Então eu tenho lá um faturamento de 100 mil, paguei tudo que é variável, me sobrou 50 mil. Opa, lucro bruto, me sobrou 50. A gente chama isso de margem de contribuição. É o quanto de dinheiro que me sobrou, então é o quanto de dinheiro que sobrou, que contribuiu para eu conseguir pagar a minha despesa fixa. Daí eu tenho o meu lucro operacional. Opa, agora eu já paguei minha despesa fixa, me sobrou meu lucro operacional. Pago a minha despesa financeira, me sobrou meu lucro líquido. Eu pago meus investimentos e os meus empréstimos, eu tenho lá meu fluxo de caixa livre. São conceitos importantes que dentro da pequena empresa você tem que entender também. Porque daí você começa a saber para onde foi o dinheiro e o quanto está sobrando propriamente. Qual o seu resultado azul. Lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre. Lucro bruto, o que sobrou depois de ter pago tudo que é variável. Lucro operacional, o que sobrou depois de ter pago, além do variável, o fixo. Lucro líquido, opa, nessa conta eu também somei o que eu paguei de juros, a minha despesa financeira. Fluxo de caixa livre,
além de tudo, eu somei nessa conta o que eu paguei de investimentos e o que eu paguei de empréstimos. E daí é o quanto sobrou livre ali, depois de ter pago tudo de tudo. Então, na pequena empresa, eu tenho que estar lutando para que a minha empresa tenha fluxo de caixa livre. Na pequena empresa, eu tenho que evitar pagar juros para banco. Na pequena empresa, eu tenho que ter um lucro operacional positivo, porque senão eu estou ferrado. Você tem que cuidar para que você tenha lucro dentro da sua empresa, que daí assim você vai estar saindo dessa crise de caixa, você vai estar saindo do vermelho, você vai estar conseguindo criar sua reserva financeira e vai dar tranquilidade para você, para sua família, e você vai ter realmente aquele sonho empreendedor, a conquista do sonho empreendedor cumprido. Esse é meu objetivo aqui, esse é meu propósito, fazer com que a sua empresa dê resultado azul, dê lucro operacional, dê lucro dentro da sua atividade. Então aqui um exemplo, aquele exemplo resumido aqui, ó, eu vou até o lucro operacional. Então eu tenho receita, eu pago os impostos, eu pago o custo da mercadoria, eu pago as minhas despesas variáveis, eu pago a minha despesa fixa, eu tenho meu lucro operacional. Lute para ter uma empresa que dê lucro. Se a sua empresa no médio prazo não der lucro, ela vai quebrar. Eu questiono você, a sua empresa dá lucro? Sua empresa tem que dar lucro. E todo mês você tem que estar olhando se a sua empresa dá lucro mesmo. Ela tem que dar lucro. Opa, sobrou 3 mil. Oh, legal. Sobrou 4 mil. Legal. Faltou 2 mil. Opa, alerta ligado. Todo mês você tem que estar analisando se a sua empresa está dando lucro. E tomando ação, fazendo ação de melhoria em cima das variáveis. Ou seja, eu vou analisar se o meu custo está muito alto, se a minha precificação está certa, se eu tenho despesa que eu posso baixar, se eu tenho custo que eu posso baixar, e vou tomando ação corretiva, porque o dinheiro precisa ser cuidado. É isso que você tem que estar avaliando o tempo inteiro. O dinheiro precisa ser cuidado dentro da minha empresa. E eu só consigo cuidar se eu estiver analisando e vendo o tempo inteiro os números da minha empresa. E, propriamente é essa linha aí que você vai tomar para fazer com que a sua empresa tenha lucro operacional, para que a sua empresa tenha resultado azul. Você precisa, dentro dessa lógica, ter ferramentas simples para usar. E tudo isso a gente tem aqui dentro do canal Resultado Azul, dentro do método Resultado Azul. É um método para fazer com que a sua empresa tenha resultado azul, tá? Ferramentas simples e fáceis de usar dentro da sua empresa. Meu objetivo aqui, meu propósito de coração é fazer com que você coloque a sua cabeça no travesseiro, que você durma tranquilo, que você tenha uma empresa lucrativa, que você chegue no sucesso, que você enriqueça, porque todo empreendedor merece, porque ele trabalha muito. Eu sei o quanto é difícil e para que a gente consiga alcançar sem mágica, sem truques, você precisa ter a gestão financeira dentro da sua empresa, entender os números do seu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Resultado Azul. Até mais!